Olá, seja bem-vindo ao terceiro Seminário de Tecnologias do Cuidado. Vamos apresentar o estudo de caso, Processo de Enfermagem para a Comunidade frente à Pandemia Covid-19, realizado pelos autores Elaine Demuner e Tamires Secom, orientadas pelos professoras doutoros, Candida Primo, Miriam Fioresi, Maria Edl Abringuente, Franciele Leite e Bruno Filho. A população estudada tinha como características uma cidade chamada Anchieta, localizada no litoral sul do Espírito Santo, com aproximadamente 30 mil de habitantes expostos ao novo coronavírus. No primeiro quadriênio do ano de 2022, 8.985 pessoas foram notificadas como suspeitas para a Covid-19. Sendo 3.472 pessoas confirmadas para a Covid-19, 5.020 descartadas e 493 pessoas não retornaram para confirmação. Entre os confirmados para a Covid, 1.955 eram mulheres e 1.518 homens. Em relação aos óbitos, 16 ocorridos nesse período, sendo 4 homens e 12 mulheres. Este município possui uma economia que baseia-se no turismo, mineração, comércio, pesca e agricultura. Possui um comércio barista de forma muito presente e caracteriza-se por uma população que sempre apresentou resistência no uso correto de máscara. E tem por costume muito marcante a proximidade entre vizinhos, contato humano direto, hábito de não permanecer em suas casas, sentar nas ruas ao entardecer, pescadores muito tempo no mar aglomerados, atividade do turismo muito fortalecida, com grande número de visitantes de outros estados e municípios. A metodologia utilizada no estudo trata-se de um estudo de caso da população geral exposta ao Covid-19 em Anchieta, durante o primeiro quadrimestre do ano de 2022, acompanhada pela equipe de enfermagem da Vigilância Epidemiológica Municipal. Utilizou-se a teoria da intervenção prática da enfermagem em saúde coletiva, TIPES. Os indicadores clínicos considerados para levantamento diagnóstico e de intervenção são: alto risco para contaminação, baixa adesão a um comportamento preventivo de doença, alto risco para infecção cruzada. Os diagnósticos de enfermagem foram elaborados de acordo com o referencial de Nanda e CIP, assim como os resultados esperados e intervenções, baseados em NOC e NIC e CIP. Todos os diagnósticos foram confirmados por estudos de acurácia. Para a população estudada, identificou-se o diagnóstico baseado em Nanda, saúde deficiente da comunidade relacionado à disseminação do novo coronavírus, evidenciado por problemas de saúde vivido por grupos ou populações. Para este diagnóstico, foi esperado o seguinte resultado de enfermagem, baseados em NOC, estado de saúde da comunidade, considerando 2 indicadores, sendo o primeiro, obediência a padrões de saúde ambiental que estava em score 2 e almejava-se chegar a um score 5 e o segundo indicador, evidências de medidas de proteção e saúde que estava em score 3 e desejou-se chegar a um score 5. Como intervenção de enfermagem para alcançar este resultado, utilizando o NICE como base, destacamos a educação em saúde, ou seja, identificar fatores internos ou externos que possam aumentar ou reduzir a motivação para comportamentos saudáveis. Outro diagnóstico é risco de infecção evidenciado por exposição a surto de doença. Foi esperado o resultado de enfermagem, baseado em NOC, controle de riscos comunitários, doenças contagiosas, sendo o primeiro indicador, promoção de amplas imunizações na comunidade, que estava em score 3 e almejava-se chegar a um score 5 e o segundo indicador, educação pública, culturalmente adequada sobre transmissão de doenças infecciosas que estava em score 2 e desejava-se chegar a um score 5. Já como intervenções de enfermagem para alcançar este resultado, utilizando o NICE como base, destacou-se o controle de imunização ou vacinação, ou seja, oferecer e atualizar diariamente registro de data e tipo de imunização, agenda as imunizações a intervalos de tempo adequados. E também, identificação de risco, sendo instituir investigação de rotina usando instrumentos confiáveis e válidos, identificar pacientes com necessidades continuadas de cuidados. E por fim, a proteção contra a infecção, mantendo as técnicas de isolamento, conforme apropriado, administrar agente imunizante, conforme apropriado e orientar ao paciente e à família maneiras de evitar infecções. Quando utilizado a CIP como referência, identificado nesta população, o diagnóstico de enfermagem, conhecimento sobre processo de mudança de comportamento prejudicado, sendo esperado o resultado de enfermagem, conhecimento adequado e como intervenções de enfermagem,
orientar a família sobre o comportamento de busca de saúde, orientar comunidade sobre a doença e promover a aceitação de condição de saúde. Outro diagnóstico de enfermagem baseado em CIP é risco de infecção, sendo esperado o resultado de enfermagem, reduzir risco de infecção e como intervenções de enfermagem, orientar sobre higiene, orientar sobre infecção e prevenir infecção cruzada. Baseado em cada diagnóstico de enfermagem de NANDA, descrito para a população estudada, e diante das intervenções realizadas, obtivemos as seguintes alterações de score. Para o diagnóstico, saúde deficiente da comunidade relacionado à disseminação do novo coronavírus, evidenciado por problemas de saúde vivido por grupos ou populações, o indicador, obediência a padrões de saúde ambiental mudou do score 2 para 4 e o indicador evidências de medidas de proteção e saúde que estava em score 3 chegou a 4. Não atingiu-se o score planejado, no entanto a população teve um aumento considerável da sensibilização sobre o agravo, tornando-se aberta a seguir os padrões de saúde para prevenção e proteção. Para o outro diagnóstico de NANDA, risco de infecção evidenciado por exposição a surto de doença, no indicador, promoção de amplas imunizações na comunidade, que estava em score 3 chegou ao score 5 e o segundo indicador, educação pública, culturalmente adequada sobre transmissão de doenças infecciosas que estava em score 2 e também chegou ao score desejada, 5. Obtivemos a meta estabelecida, onde foi realizada a vacinação da população geral vacinável, com uma cobertura de 97% da população na primeira dose e 91% da cobertura da população para a segunda dose. Além disso, ações de educação em saúde permanente foram realizadas com êxito atingindo e sensibilizando totalmente a sociedade. Conclui-se com o estudo que, diante da situação pandêmica persistente na população mundial, faz-se necessário a implementação de diagnósticos e intervenções de enfermagem para a comunidade exposta, assegurando assim, assistência e cuidados de enfermagem de qualidade e com fundamentação científica para toda a população. Seguem as principais referências utilizadas no estudo. Agradecemos pela atenção de todos e até breve.